os impedimentos causados pela depressão pode parecer apenas fraqueza, mas não é. O comum é a pessoa sofrer o estigma, a rejeição, o preconceito. O tema depressão está ausente nas conversas entre amigos, pais e filhos, escolas, consultórios médicos e na mídia de uma maneira geral. Desânimo, ansiedade, falta ao trabalho, evasão escolar, dificuldade de concentração e irritabilidade podem indicar um quadro de depressão. Vulneráveis, os jovens precisam de atenção da família e cuidados médicos constantes. A sensação é a de estar preso mesmo, atrás de grades. O olhar expressa a falta de perspectiva, um desafio e tanto a vencer. Rafael que o diga, aos 24 anos, no auge da juventude, ele sofre as consequências de um distúrbio que na maioria das vezes aparece de forma silenciosa. A depressão. Quando eu descobri que tinha doença foi meio difícil, eu tinha crises, assim, eu fazia direito, aí eu perdi interesse no curso, pegava tipo um código civil, ia ler, não conseguia decorar as leis, chegava na hora da prova, não conseguia fazer a questão. Rafael só sai de casa para ir à faculdade. Nada de festas, nem bate-papo na internet. Amigos são poucos. Com os colegas foi meio difícil a interação. Tinha uma galera lá na sala que a gente é meio fechado na gente. A timidez constatada ainda na infância também prejudicou o desenvolvimento na escola e impediu novas amizades. Sempre fui tímido, né? Mas não foi, aí não tinha problema ainda, né? Foi mais eu diria na vida adulta. Na adolescência? Na adolescência também. A depressão leva o rapaz ao isolamento. Qual é o seu sofrimento maior? Crise de choro e tal. Até com mais frustração por ter conseguido formar no direito. Mas agora, eu diria, às vezes tem muita disposição para fazer as coisas. Tipo, coisas que são mais fáceis para outras pessoas, não é difícil para mim. Tipo o quê? Tipo, ter uma rotina, assim, diária, assim, tipo, eu diria, tipo, trabalhar o dia inteiro e tal, e depois academia. Para mim, fazer isso iria ser tipo, só iria para academia e lá para aula. Rafael diz que o antidepressivo que toma há 2 anos tem ajudado a combater o distúrbio. No meu processo, eu fiquei mais disposto. E também, na hora do sono, eu tomo remédio, realmente ajuda a dormir. Mas você toma, além do antidepressivo, você toma remédio para dormir? Eu tomo remédio para dormir, que eu sofria muito com insônia, somente no começo. Apesar das dificuldades que ainda enfrenta por causa da depressão, Rafael tem obtido êxito em tarefas diárias. Antes eu não conseguia. Não estava conseguindo ir para aula, agora hoje eu consigo ir para aula, consigo estudar, consigo... Até que estou dando conta do curso. Ao encerrar a entrevista, ele deixa um recado para os que sofrem com os sintomas da depressão. Eu vou ser bem sério. Assim, você tem que procurar especialistas da área. Procurar uma pessoa na família que você confie para falar. Provavelmente seu pai, sua mãe, ou irmão até. E assim tentar melhorar a qualidade de vida. O Congresso Nacional está iluminado de amarelo em apoio à campanha de prevenção ao suicídio. 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate a este mal, considerado a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Quase 1 milhão de pessoas se matam por ano em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Especialistas afirmam que a maioria dessas mortes poderia ter sido evitada. Um alerta
ata do Congresso Nacional chama a atenção de todo o país para as circunstâncias em que as pessoas decidem tirar a própria vida. A campanha Setembro Amarelo é considerada uma ideia brilhante, oportuna e humana. Senadores chamam a atenção para que todos fiquem atentos a atitudes e comportamentos suspeitos entre os familiares. Esse ato do Congresso Nacional é muito importante porque chama a atenção para esse grave problema que nós estamos vivenciando hoje. E que esse grave problema muitas vezes ele não é percebido nem pela família, nem pelo amigo, nem pelo irmão e nem por ninguém. Sentimentos de desesperança, desamparo e desespero estão associados ao suicídio. A depressão e a dependência química são 2 fatores de altíssimo risco. Maus tratos, abuso físico e sexual, transtorno psiquiátrico, entre outros, podem aumentar o risco. O suicídio de jovens aumentou assustadoramente em todo o mundo e representa a 3ª principal causa de morte. O caso que vamos mostrar agora é um exemplo clássico de que a depressão e outros transtornos psiquiátricos podem destruir vidas e arruinar famílias inteiras. Bonita, elegante, vaidosa e muito delicada. Não faltam adjetivos para qualificar a goiana Lidiane Arantes Andrade. Uma moça de 28 anos, aparentemente alegre, feliz, independente, bem-sucedida na profissão, amada pela família e querida pelos amigos, que teria levado Lidiane a se jogar do 14º andar de seu apartamento no último dia 9 de maio. A Lidiane, ela tinha uma depressão, só que como ela tinha uma vida ativa, a Lidiane trabalhava, ela saía, ela viajava, era uma pessoa extremamente ativa, era uma depressão diferente, não é aquela depressão da pessoa que fica no quarto, que não quer sair, que não quer tomar banho, não, ela tinha uma tristeza, era uma depressão diferente. E ela também tinha uma síndrome, que se chama síndrome de borderline, que seria um bipolar mais avançado, onde ela tinha assim, transtornos de humor, às vezes ela estava muito triste, ela estava muito eufórica. Então, mas para nós, família, como ela vinha tratando, para nós ela estava bem nesse momento, né, quando ela teve suicídio. Lidiane cresceu numa família ao lado de 4 irmãs. Era a caçula e desde pequena mostrava uma personalidade diferente. Há 5 anos, ela teve o primeiro surto depressivo agudo. Ela era muito ligada ao meu pai, muito. E a gente perdeu meu pai. Exatamente 5 anos foi quando ela demonstrou mais essa depressão. Foi quando ela realmente ficou pior com a morte do meu pai. Nós éramos extremamente ligados. Ela com a minha mãe, nós éramos muito ligadas. Ela não tinha filhos, mas tinha um carinho enorme pelos sobrinhos, assim, infinito. Ela fazia muita questão de estar sempre nas festas, nos aniversários. Em nenhum momento ela se afastou de nós. Muito pelo contrário, assim, ela sempre ligava, ele sempre estava conversando, tanto é que no dia mesmo, ela falou que a minha mãe ao meio-dia, durante essa semana que antecedeu o fato do suicídio, nós marcamos uma viagem que a gente ia fazer em família, e ela marcou outra viagem que ela ia fazer agora no outubro, com a minha mãe para Jerusalém. Ela era extremamente ligada com a família. Segundo a irmã Elísia, em 5 anos, foram 3 tentativas de suicídio. Ela chegou a tomar medicamento, onde a gente encontrou ela, onde ela chegou a tomar medicamento, ela foi para o hospital. E a maior tentativa que ela teve foi que ela cortou os pulsos. E ela fechou, no mesmo momento que ela cortou os pulsos, que ela não morreu, ela fechou tudo na casa e ligou o gás. Para o psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, é preciso estar atento a toda ameaça de suicídio. Nós sabemos que quem fala em suicídio pode vir a suicidar. No ano passado, no mundo, morreram 1 milhão de pessoas porque elas suicidaram. E isso era totalmente passível de reduzir, de prevenir, de trabalhar isso. Mas a gente não vê as campanhas
muito de promoção de saúde, nem de prevenção de doença, infelizmente. Desde que foi diagnosticada com depressão, Lidiane passou a fazer tratamento com especialistas. Ela vinha tomando medicamento e um dos medicamentos, o médico disse que ela não poderia parar nunca de tomar. Ela teria que tomar a vida toda. Então, para nós, ela estava tomando medicamento. Nós só descobrimos que ela parou de tomar o medicamento quando ela realmente se suicidou. E a gente foi no apartamento dela e encontrou as receitas que ela não estava mostrando os remédios, ela não estava tomando. Lidiane abandonou o tratamento pouco antes de morrer. Antes, cuidava bem da saúde, fazia exercícios diariamente, praticava esportes. Sempre muito preocupada com o físico, tanto é que a alimentação dela também era muito regrada, tudo dela era um extremo. Então, assim, a alimentação dela era extremamente regrada, ela fazia crossfit todos os dias da semana, tudo dela era muito. Ela foi criada com muito carinho, ela teve realmente tudo que ela precisou, tudo que ela quis, ela formou, ela pós-graduou, ela estudou fora do país. Então, assim, ela era uma menina bem conceituada do trabalho, ativa, então, assim, ela não tinha características que a gente realmente deixava que fosse levar ela a fazer isso. Ela era uma menina extremamente amada. Você acha que a saúde pública, de uma maneira geral, não leva a sério a questão das pessoas que sofrem com a depressão e que, por algum motivo, de uma hora para outra, se suicidam? São 13 mil brasileiros por ano. Quando eles chegam a uma pessoa como ela, jovem, que tentou o suicídio, eles tentam não dar muita atenção porque eles acham que aquela pessoa está tirando o lugar de um doente de verdade. Só que, na verdade, ela também é doente. Ela ficou numa maca, com o pulso cortado, por mais ou menos umas 3 horas no corredor. Os médicos passavam, nem olhavam para ela. Eles tendem a fazer um pouco caso da pessoa que tentou o suicídio, porque eles acham que aquela pessoa não está doente, que ela está tirando o lugar de um doente. Então, a sociedade faz isso, a comunidade faz isso, todos nós fazemos isso. A gente não tem noção dessa doença, a gente não tem o perigo dessa doença. Vocês sempre, de alguma forma, participaram desse momento dela de atendimento psiquiátrico, psicológico? A família sempre esteve envolvida, sempre consciente do que ela estava fazendo para a saúde mental? Sempre a gente estava realmente junto dela, sempre muito próximo dela. Só que como ela tinha SUS e, como eu falei, ela não demonstrava, muitas das vezes também a gente achou que estava tudo bem. A gente achava que estava tudo bem, mas assim, minha mãe sempre com preocupação com ela. Minha mãe acompanhava ela pelo WhatsApp, se ela estava online, se ela tinha olhado no WhatsApp, a gente estava sempre ligando para ela saber onde ela estava, quando ela chegava, minha mãe pedia para ela ligar para ela que chegou. Então, assim, minha mãe, agora, depois, minha mãe começou a monitorar ela como se ela fosse uma criança. Então, mas ela nem importava. Ela ria, ela falou, gente, eu estou aqui, por que eu estou preocupada? Nós, do programa Inclusão, nos solidarizamos com a dor dos familiares de Lidiane, em especial com Dona Aparecida, a mãe, e também com Elísia, Luciana, Ana Paula e Francilene, as 4 irmãs de Lidiane Arantes Andrade.